quando meu irmão começou a fazer aula de violão e eu ficava em casa, nem lembro o que eu fazia nessa época. Eu fazia vários esportes nessa época, eu não estava muito na música. E aí eu ficava vendo ele tocar violão e só de ver, quando eu pegava o violão, eu conseguia reproduzir algumas coisas que ele fazia. E aí ele até brincava, falando, mas eu fico lá uma semana inteira tentando e só de assistir já consegue tocar. E ele começou a me ensinar algumas coisas. E eu comecei a gostar do violão, mas eu queria guitarra. Achava o violão muito acústico, assim, queria mais peso. E aí eu pedi uma guitarra de presente pra minha mãe. Com 15 anos ela me deu uma guitarra. E aí eu ficava tocando. Aí foi quando a internet chegou na minha cidade, aí eu tive acesso à internet, ficava mexendo nas cifras e tal. E tinha um programa que chama, deve ter até hoje, que é o Guitar Pro. E eu ficava vendo várias cifras lá, porque era bem fácil de tirar, né? É um programa bem didático, assim. E ficava tocando até altas horas da madrugada, botava um fone de ouvido e ficava na sala de casa tocando. E tinha uma janelona, assim, de frente pra rua. E em paralelo com isso, uma galera da cidade, uns meninos que estavam tocando, eles estavam precisando de uma guitarrista. E numa noite que eles estavam voltando da rua, eles olharam pela janela, assim, e me viram tocar. E eu não vi eles, estavam lá tocando, assim. E no dia seguinte eles voltaram em casa e me chamaram. Eu falei, mas como que vocês sabem que eu toco? Aí eles falaram, a gente passou aqui ontem, a gente viu tocando, a gente quer que você toque com a gente. E aí eu entrei nessa banda, era um cover de hard rock, assim, nunca foi minha pegada, mas era banda, queria tocar, queria saber o que era. E aí, só que aí eu vi uma bateria na minha frente pela primeira vez, e aí meu mundo mudou completamente. Falei, uau, isso existe, dá pra pegar, dá pra tocar, tá aqui na minha frente. Daí a bateria ficou em casa. Aí eu comecei a tocar com meu primo que tava lá no dia e tal. Aí eu continuei tocando a bateria, saí da guitarra, fiquei na bateria tocando. Meu primo chegou, pegou a guitarra, ficou tocando também. A gente ficou tocando altas músicas, ele tocava System, eu ficava tentando acompanhar, uma coisa mó louca, assim. E aí meu irmão chegou e falou, deixa eu tocar essa bateria. E quando ele sentou na bateria, ele não conseguiu tocar nada, assim. E aí que eu percebi que eu tinha uma facilidade com o instrumento. Aí a partir desse dia eu comprei a bateria desse moleque. Nossa! Aí saí da banda, obviamente, e montei uma banda só de meninas. E nessa época eu não sabia direito o que significava ter uma banda só de meninas, mas eu queria ter uma banda só de meninas. Não tinha muito, não era tão claro o porquê. E nessa banda a gente começou a fazer som próprio. Então a gente tinha 15, 16 anos fazendo som próprio no meio de uma molecada que só fazia cover. Tiveram umas 2 bandas nessa época, mas era um rock... Não era tão pop assim, não. Tinha um pouco de punk também. Era uma mistura, assim, do que a gente tinha acesso, porque a gente não tinha acesso nem à internet na época, assim. Era uma cidade mais... Não é tão isolado, não é tão longe de São Paulo, mas não chegava internet. Eu tive acesso à internet com 16 anos. E aí, então a gente tinha acesso ao que vinha, tipo assim, Rádio Mix, era onde a gente conseguia ouvir coisas de rock, ou a molecada que trazia algumas coisas pra gente ouvir, que a gente ouvia Nirvana, e a galera do hard rock, que eu não gostava muito, mas que tinha acesso ali também. E meu irmão que trazia outras coisas, tipo Legião Urbana, então era muito escasso, assim, a informação do que tinha de banda, assim, quem que tava fazendo. Mas eu não sei, a minha vontade era sempre de fazer o próprio som, assim, não tinha muito interesse em ficar tocando cover. E aí a gente começou a fazer as próprias camisetas. Então aí já se introjetou o Faça Você Mesmo, sabe? De pegar e pensar num nome, conseguir silcar a própria camiseta, ou descobrir quem que faz tela. E, sei lá, ficar investigando como aprender um instrumento sozinha, porque ninguém fazia aula na época. E os meninos também não estavam muito afim de ensinar, estavam afim mais de fazer a banda deles, assim. E foi um movimento muito importante, porque na cidade a gente era a única banda só de meninas, assim. E isso começou a empoderar outras meninas também, sabe? A gente percebia que todo show que a gente ia fazer na cidade, um tanto de mina ia junto. Eu lembro que com 17 anos eu já estava dirigindo, assim. Pegava o carro emprestado da minha mãe. E a gente enchia o carro, assim, de bateria, guitarra, sei lá o que, quantas minas coubessem no carro e ia fazer show. Então... E foi muito massa, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente não sabia que isso era uma espécie de feminismo, uma espécie de faça você mesma, uma espécie de
subversão, assim, da linguagem, porque todo mundo que tocava cover e eram bandas de homens, assim. E do nada a gente era a única banda de mina fazendo som próprio, assim. E, não sei, foi muito massa, foi louco, assim, depois que eu conheci o feminismo, de fato, que eu conheci o Faça Você Mesma, eu resgatei essa história e entendi o valor dela, assim, sabe? Então foi meio que esse processo não linear, assim, de fazer, viver outras coisas, conhecer o feminismo e resgatar essa história e entender o potencial dela, assim. E eu tinha ido para São Paulo, na verdade, eu saí de casa com 19 anos. E eu fui para São Paulo para estudar música, só que aí eu comecei a trabalhar tanto que eu não tinha tempo para estudar. E depois de um tempo, assim, 3 anos, eu acho, um pouquinho mais, eu tive um surto e falei, chega, eu vou me jogar na música, e seja o que for, assim, de alguma forma eu preciso entender o que significa essa vontade, assim. Eu saí de casa para isso, não só para ficar trabalhando da forma como eu tô trabalhando, porque eu trabalhava de domingo a domingo, era trabalho em shopping, então era uma coisa muito cansativa, realmente não tinha um tempo, assim, para você enquanto pessoa, assim. Só você enquanto máquina existia. E aí tinha uma oficina de instrumentos eletrônicos de garagem que a Vanessa estava oferecendo no Sesc, e eu tinha conhecido a Veri, que era baixista da Anticorpos, num outro rolê, assim, de outra forma a gente se conheceu. E aí ela me falou, vai ter uma oficina muito massa, você precisa vir, você precisa conhecer essas pessoas. E aí eu fui pra oficina. Eu não fazia ideia do que instrumentos eletrônicos de garagem, pensava, o que é isso? O que eu vou fazer? Mas vamos lá ver qual que é. Tinha acabado de sair do trabalho, tava querendo realmente conhecer outras coisas. E foi massa, porque daí eu conheci toda essa galera, assim, todas as mulheres que estão na minha vida hoje, assim, que fazem o camp, que fazem os eventos em São Paulo, que fazem a cena Riot Girl acontecer, assim. Conheci a Vanessa e conheci o veganismo. Foi tudo junto, assim. Foram todas essas informações ao mesmo tempo na minha vida, e isso me transformou completamente, assim, porque do nada eram um tanto de mina, assim, fazendo um tanto de coisa, construindo os próprios equipamentos, soldando as paradas, fazendo um som de noise, conheci o noise. E tudo isso ao mesmo tempo, assim. E conheci toda a galera de São Paulo, todas as minas massas, assim. Mari Crestani, a Vanessa, a Adriessa. Tive mais contato com as minas do Anticorpos, de tocar junto, assim. A gente sempre se encontrava depois das oficinas para fazer rango, e foi como eu fui conhecendo o veganismo, assim, e entendendo as receitas e entendendo essa outra alimentação. Eu não sei, muitas coisas, assim, giraram na minha cabeça nesse momento, e desde então eu me joguei, assim, nessa cena. Depois já era março, né, quando eu de fato conheci tudo isso, e o camp já tinha passado, então todo mundo já falava, você precisa ir pro camp para conhecer o resto das pessoas, para saber o que a gente tá fazendo e como tá fazendo, e o camp é transformador, super empoderador e tal. E aí a gente esperou o ano todo passar, eu comecei a tocar com Anticorpos, depois montei a Post com a Vanessa, e no ano seguinte, assim, eu fui pro camp pela primeira vez, assim. E aí conheci todo o resto que faltava conhecer, assim, e empoderamento, e nossa. E é massa, porque você vai pra ensinar uma coisa, do nada você sai, nossa, entendendo tudo diferente, porque as pessoas te ensinaram, as crianças te ensinaram. É muito poderoso, assim. E me aproximei também da Andresa e do Josi também por causa dessas minas, assim, né? Porque toda essa rede, assim, do punk, do Faça Você Mesmo, que tem essas conexões. Então, foi fortalecendo, assim. Foi muito engraçado, porque quando eu saí do meu trabalho, assim, que eu pedi as contas, no mesmo dia a Veri me mandou uma mensagem falando, a Helena foi viajar, você não anima a pegar a batera? O que você acha de tocar lá? Ela sabia que eu tocava umas coisas mais experimentais, e ela falou, talvez não seja sua onda, mas vem ensaiar com a gente tá precisando de uma batera e tal. No mesmo dia eu achei isso muito significante, assim. E aí eu falei, tô dentro, vamos. E aí eu assumi a agenda de shows da Anticorpos do ano todo, porque a Helena ia estar fora o ano todo. E, na verdade, eu ia assumir por 6 meses. Aí passou esses 6 meses, eu comecei um projeto com a Vanessa em paralelo, que era a Post. E aí chegou no final desses 6 meses, a Helena esticou
em Berlim. Na verdade, ela ia para ficar 1 ano e falou que ia ficar 6 meses, uma coisa assim, para as meninas não assustarem tanto. E eu lembro que chegou um momento no segundo semestre que eu marquei 2 shows no mesmo dia com as 2 bandas, porque, enfim, aquariana, eu dou dessas, assim. E aí era um show no Rio, outro show em BH, uma coisa assim. E aí eu precisei, de fato, chegar na Anticorpos e falar, meu, eu vou precisar sair, marquei, fiz essa cagada de marcar os 2 shows no mesmo dia. E não tem como desmarcar, já estava feito flyer, a mídia dos 2 shows já estavam lá. E Anticorpos tinha com quem tocar, não precisava ser só eu, assim. E a Post não tinha, era nosso projeto, não tinha como. E aí foi quando eu saí da Anticorpos e segui com a Post, assim. Então começou, eu voltei pra bateria em 2013, porque eu fiquei um tempo sem tocar bateria. Nesse momento que eu tava trabalhando muito e minha vida era outra, assim. Eu fiquei uns 3, 4 anos sem tocar. Então foi um resgate à bateria e de novo caí em tudo isso, assim, do punk, do feminismo, do faça você mesma. Meio que tudo de uma vez, assim. E aí foi isso, os 2 projetos aconteceram nesse período. E aí a Post seguiu, aí a Helena voltou e assumiu o Anticorpos. Eu gravei com o Anticorpos nesse meio tempo. A gente gravou aquele álbum Contra-Ataque, gravei 2 músicas nesse álbum. As outras acho que já estavam gravadas, a bateria era da Helena mesmo, mas essas 2 foram composições que eu fiz na bateria e gravei. E aí, se eu não me engano, com a Post a gente gravou no ano seguinte, lá com a Helena Duarte e o Danilo, no Mestre Felino. Eu nasci em Cabreúva, morei um tempo em São Paulo e voltei pra Cabreúva. Aí fiquei lá até os 19 anos e saí, então vivi um pouquinho da minha infância em São Paulo também. Pouca coisa, assim, até a primeira série, então realmente muito criança. Mas quando eu mudei pra Cabreúva de novo, assim, se eu não me engano, tinham 15 mil habitantes, era uma cidade muito pequena, por isso que eu pude viver na rua, assim. E hoje em dia tem mais de 40 mil, então ela tá nesse processo de desenvolvimento, só que ao mesmo tempo não te oferece nada, assim, pra você fazer, sabe? Você tá lá e é aquela cidade que para as firmas é interessante estar, porque você paga mais barato para se localizar ali, para construir as coisas. Então todo mundo meio que tem um Senai ali para você fazer alguma parada, para você ir para a firma. Então as pessoas meio que são condicionadas a isso, assim. Eu lembro até que meus pais ficavam muito, tipo, vai fazer um curso no Senai, porque isso e aquilo, e seu irmão já está se formando. E eu falava, gente, não, eu quero estudar música, não quero entrar em firma nenhuma. E aí, de tanto que eles ficavam ainda, não, mas você precisa fazer isso ou aquilo, eu fiz essa tatuagem no pescoço, com 17 anos, pra tipo assim, não vou entrar numa firma, eu quero estudar música, eu quero sair dessa cidade. Mas eu não sei, eu sinto São Paulo muito poderoso, assim, São Paulo capital, porque a rede de pessoas, de pessoas, não só mulheres, mas a rede, ela é muito firme, assim, as pessoas que estão no rolê, elas valorizam o rolê. Então, assim, qualquer lugar que você vai tocar, o bonde vai junto, assim, tá todo mundo se ajudando, gostando, conhecendo o seu som, cantando com você, você conhece o som das outras pessoas e canta. Então, eu acho isso muito forte, assim. Eu adoro estar em São Paulo, é a minha casa, na verdade. Eu tô morando em BH, mas a minha casa é São Paulo. E toda vez que eu venho pra cá, eu fico numa dúvida muito grande de se eu volto pra BH, se eu me mudo pra cá de novo. Só não gosto da forma de trabalho de São Paulo, não consegui uma autonomia ainda em São Paulo, por isso que eu não tô morando ainda. E Sorocaba, às vezes que eu toquei, também teve muito ligado ao camp, assim. Foram próximas da data de camp, então o mesmo bonde de São Paulo é o bonde camp, assim. Então acho que é a mesma sensação. E BH, na verdade, eu não entendo muito bem como que funciona BH. Eu acho que é por isso que eu ainda tô lá. Eu fico numa dúvida do que é essa cidade, assim, porque eu sinto que as pessoas lá não se misturam tanto. Se você toca num rolê mais voltado à arte, você tem um nicho de público, assim, que é a galera mais da arte que tá ali acessando. Se você vai para uma casa que toca mais coisas experimentais, aí vem uma galera da música experimental de BH para assistir. Se você toca num outro lugar, que é uma casa de shows mais popular, assim, da cidade, é outra galera que vem, assim. Então eu nunca encontro as mesmas pessoas seguindo você, porque você é um som que a pessoa
quer ouvir. Eu sinto que cada lugar se acessa um grupo de pessoas, assim, um nicho de pessoas. Então, eu não entendo muito essa segregação, assim, eu não acho que é muito interessante, porque lógico que é massa você sempre tocar para pessoas diferentes, assim, mas eu sinto que as pessoas, elas não vão atrás do seu trabalho, assim, elas vão atrás do lugar que você tá, assim. Então, se você tá naquele lugar e ela já frequenta, ela vai lá e vai te ver, assim, sabe? E é diferente do que acontece em São Paulo, porque a gente arrasta o bonde, as pessoas emprestam coisas, vão te buscar de carro, fazem a coisa acontecer junto, assim, e outras bandas tocam juntas. Eu não sei, eu sinto que São Paulo é uma rede mais estabelecida, assim, sabe? Mais consolidada, assim, do que BH. Quando eu conheci o feminismo, eu encontrei as respostas às minhas perguntas, assim, sabe? Eu acho que não é que transformou, mas potencializou tudo que eu sentia, assim. Então, saber que isso existe, que outras mulheres também estavam pensando, também estavam questionando, aí ter acesso à história de outra forma, ter acesso a tudo que eu estudo, música, cinema, fotografia, arte, e ter acesso com um recorte que não é o que nos é dado, assim, você poder entender que outras mulheres também estavam atuando antes, que o feminismo já vem lá de trás, assim, isso é muito poderoso, assim. Pra mim, meio que me completou. Era uma pecinha que faltava, era uma pergunta que eu tinha ali que eu encontrei, assim. Peguei e falei, tá tudo aqui o que eu preciso. E aí eu consigo estudar a partir disso, assim, sabe? Consigo me colocar enquanto pessoa a partir disso, assim. Eu acho que o que é mais forte é você ver... É quando eu vejo outras mulheres se propondo, assim, a esse mesmo tipo de cuidado umas com as outras, assim, se propondo a espaços de empoderamento, a espaço seguro, para que cada uma possa aprender, assim, porque existe uma cobrança muito bizarra do mundo de que você precisa ser muito bom naquilo que você faz e você tem uma idade limite, assim, se você não for muito bom até tal idade, acabou, assim, você já tá num limbo. E esses espaços eu sinto que você pode aprender qualquer coisa, você pode ser iniciante o tempo inteiro, assim. Você pode experimentar uma coisa nova, porque você tá em segurança, ninguém vai te julgar, ninguém vai rir da sua cara, ninguém vai falar, você já tá velha demais pra isso, ou isso não combina com você. Não tem muito isso, é tipo assim, vamos lá. E eu acho isso muito forte, porque você pode, de fato, começar coisas novas o tempo inteiro, assim. E você ter essa certeza dentro de você te faz ser livre, sabe? Porque você não precisa se prender numa parada e tipo assim, agora eu não posso mudar porque eu já resolvi estudar tal coisa, investigar tal coisa e eu vou ter que ir até o final da vida. Não, enquanto você tá viva ali, você pode acessar outras coisas, sabe? E com segurança, assim, de errar, de não dar certo, de testar. Você pode testar coisas. E o mundo, no geral, não te dá muita liberdade, assim. Toda vez que eu percebo que eu tô num lugar onde eu tenho espaço para aprender coisas, para não ser tão boa em tais coisas, num espaço onde as pessoas me respeitam e valorizam o que eu tô tentando ser, eu acho que esse espaço me representa, um espaço que está em constante construção, em constante cuidado, em constante atenção, porque não tem como existir uma ideia fixa, não tem como existir uma estrutura, né, que não tenha flexibilidade, assim. Quando eu tô nesses espaços que as pessoas estão em constante diálogo, assim, para remanejar coisas, eu acho que é isso, assim, o que mais me representa, é onde eu consigo estar, de fato, à vontade, assim, e estar feliz e estar livre, assim. Acho que é isso.